Começa agora mais um Fala Condomínio com Leonardo Mac. Convidado da semana, Anderson Oliveira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Fala Condomínio. Você está aqui com a gente, quer buscar insights, quer saber um pouquinho mais sobre a vida condominial? Você está no lugar certo, não é mesmo, Anderson? Obrigado, Léo, pelo convite. Tenho certeza que a gente vai compartilhar muita informação legal aí para todo mundo que está nesse meio, né, condominial, seja morador, síndico, enfim. A gente está aqui para compartilhar um pouco de conhecimento aí. Show de bola. Apresentando aqui o Anderson, pessoal, olha só. O Anderson Oliveira, ele é um especialista comercial, fundador sócio-proprietário da empresa RSC, que é a Rede de Serviços para Condomínios. Ela atua na ligação entre um condomínio e os prestadores de serviço, facilitando o trabalho de síndicos e zeladores. Anderson, fica super à vontade para você se apresentar aqui, falar um pouco para o nosso público aquilo que a sua empresa faz, né? A sua área de atuação. Então, fica à vontade para poder se apresentar. Tá certo, Léo. Na verdade, o meu trabalho, basicamente, ele é ligar empresas que trabalham conosco até condomínios da nossa base de dados. Uhum. Né? Então, eu faço contato diariamente com síndicos e principalmente também com os zeladores. Né? Esse contato é feito por telefone. É uma prospecção, realmente, é uma captação, né? Uhum. Mas utilizando todas as ferramentas aí que o mercado dispõe. Mas principalmente, né, por telefone, por WhatsApp, aqueles que a gente possui, e o principal que eu considero são as visitas técnicas, né? Que é ir na porta do condomínio, entender as demandas desse Uhum. condomínio e oferecer as soluções que os nossos parceiros oferecem para esses condomínios. Cara, que legal, porque você tá num condomínio, às vezes o síndico, né, a pessoa que tá ali na gestão, ela é a primeira vez que ela tá lá, sei lá, o primeiro ano, sei lá, 2, 3 meses. De repente, estoura um cano, sei lá. E aí, cara, que fornecedor que ela vai ter, né? Como é que ela vai fazer Exatamente. isso? Então é muito legal esse projeto e essa empresa que você tem. E da onde que surgiu essa ideia? Como é que foi isso? Léo, na verdade, a minha história com condomínios vai fazer 10 anos que eu tô atuando nessa área Aham. comercial Ah, que especificamente, né? legal. Eu comecei trabalhando na área comercial de uma administradora, né? Inclusive, um abraço pro seu Luiz, que foi quem me inseriu nesse mercado. E então fazia contatos com zeladores e síndicos, mas para fazer a prospecção na parte de administradora. Aham. Como eu atuava na administradora, eu passei a ter uma visão um pouco mais ampla do que era um condomínio, porque Aham. apesar de eu ter sido criado ter morado em condomínio, eu não tinha ideia do Hã. universo de serviços que precisava para aquilo funcionar. Então, na administradora, eu passei a ter um pouquinho mais dessa ideia e eu peguei todo esse know-how, esses contatos, entender como é que funciona esse contato com o zelador e esse contato com o síndico, porque são públicos muitas vezes diferentes. Diferentes. Então, a partir de 2020, né, eu passei a utilizar todo esse conhecimento que eu tinha para fazer o mesmo trabalho, basicamente, porém não mais oferecendo serviço de administração, mas sim dessas empresas que topam estar comigo aí nessa Uhum. caminhada. É, porque nós como moradores, né, morando em condomínio, a gente quer que os negócios estejam funcionando. A gente quer o negócio Exato. pronto funcionando. A gente nem faz ideia, quando não atua no mercado, a gente nem faz ideia da quantidade de prestadores de serviços que são necessários para poder deixar tudo funcionando, desde Isso. elevador, limpeza, né? Hoje, quais são esses prestadores que você mais tem contato, né, as áreas de atuação dessa turma e também a região em que você atende? Ah, sim. Começando pela região, né, Léo? A gente trabalha hoje na cidade de São Paulo, Aham. né? Claro que muitas Legal. vezes, às vezes, acontece, graças a Deus, acontece de ter algumas indicações de outras regiões. Às Aham. vezes, por exemplo, a gente vai para o ABC, vai para Guarulhos, porque um síndico ou um zelador diz que um colega dele está precisando de um determinado serviço que a gente pode atender. Aham. Então, Legal. muitas vezes a gente acontece. Mas, né? O nosso foco é na cidade de São São Paulo Paulo. mesmo, né, em todas as regiões da cidade, então, digamos que eu bato perna por todas as regiões. Atualmente, nós estamos trabalhando com Legal. empresas na área de individualização e medição de água, especialmente na parte de medição, que é onde Aham. essa empresa investe mais na tecnologia, né, a Hidrosap. Na área de engenharia, eu trabalho com uma empresa que é especialista, né, uma consultoria especialista na área de vazamentos, infiltrações e impermeabilização, que é um problema que realmente exige que seja uma empresa especialista para essa área, Aham. para que o problema não volte, para que não se agrave. Também na área de engenharia em
venda, a gente trabalha na parte de fachada, manutenção, lavagem, restauração, também como empresa de manutenção e conservação de elevadores, e também manutenção de câmeras, alarmes, portões e uma empresa de mini mercados, né? Esses são basicamente os serviços fixos que nós temos hoje, né? Mas se de repente algum síndico tem alguma demanda, a gente tenta ajudar ele na medida do possível, né? Eu sempre falo que a gente tenta ser esse braço direito do síndico. Mas são esses os serviços que eu faço, principalmente a captação hoje. Entendi. Que legal. Então significa que, vamos imaginar, né, que um síndico, ele foi lá, contratou os teus serviços, né, da sua empresa, e tem alguma dessas áreas que você, né, você mencionou aqui algumas delas, e tem uma área que ele não, que ele tá buscando, sei lá, ele precisa fazer uma nova, uma área comercial dentro do condomínio, por exemplo, né? E aí tem um determinado serviço que ele precisa lá. Você também, na sua empresa, busca esse Exato, buscar e conectar esses profissionais. Isso, Léo. Legal. Para garantir, inclusive, que a gente mantenha as portas abertas com esse condomínio, eu acompanho todo esse processo. Né? Esse processo comercial dentro de um condomínio, ele é, digamos, uma escada. Começa lá no contato com o porteiro, esse porteiro passa para o zelador, esse zelador passa para o síndico, enfim. E cada um deles vai ajudando a gente a chegar até uma oportunidade de orçamento. A partir do momento que surge essa oportunidade, aí eu vou até esse condomínio, junto com esse técnico, junto com o especialista, seja ele engenheiro, técnico, dependendo da demanda, para que a gente possa encaminhar o orçamento. E aí eu vou acompanhando todo esse processo, auxiliando na negociação, para ser esse meio campo, digamos, entre os dois. Até porque, muitas vezes, a empresa ela é especialista em serviços para condomínios, mas nem sempre a pessoa tem aquele tete-a-tete com o síndico, e como eu já conheço o síndico, ele muitas vezes começa a dar uma abertura maior para nós, dizer melhor qual que é a demanda específica, enfim. A gente sempre tenta manter essas portas abertas com o condomínio. E facilita demais, né? Então, eu fico pensando aqui, se eu fosse síndico, né, e estivesse na gestão, um monte de problema novo pode vir a acontecer dentro de um condomínio. Exato. E eu preciso de um fornecedor. Eu só passo a mão no telefone, falo com a RSC, né? Puxa, pessoal, preciso de uma pessoa para isso. Você consegue me apresentar 2, 3 orçamentos? Consigo. E aí, o problema está resolvido, né? Isso. Que legal. Nós buscamos sempre atender o mais rápido possível uma demanda, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as questões, elas acabam se tornando urgentes, né? Então, a tranquilidade que a gente busca trazer pro síndico é de que ele vai ter o mais rápido possível esse orçamento na mão dele e que a empresa que vai estar lá é uma especialista, né? Para que ele não corra esse risco de colocar alguém lá dentro do condomínio que não saiba o que está fazendo. Perfeito. Você já está atuando há bastante tempo no mercado de condomínios, né? E também com a RSC mais ultimamente. Na tua visão, Anderson, quais são as principais, pisadas na bola que os fornecedores dão? Onde que você vê uma carência, né, de prestação de serviço e atendimento para os condomínios? Olha, tem alguns pontos, né, Léo? Eu acho assim que quando se trata de condomínio, eu diria que os fornecedores, primeiro, para trabalhar com condomínio, você precisa ter uma paciência, né? Sim. Principalmente na área comercial, eu diria, Léo, porque o condomínio nem sempre resolve rápido uma questão, né? Porque o condomínio ele é uma comunidade, né? Você está envolvendo dezenas, centenas e até milhares de famílias de acordo com o tamanho do condomínio. Então você precisa ter uma certa paciência para que aquele orçamento possa andar, enfim. E também tentar focar naquele serviço no qual você é especialista. Né? Porque se você foca naquilo que você sabe, de repente não tenta oferecer mais do que você pode, né? Você acaba fatalmente agradando mais esse síndico. E assim, a partir do momento que o síndico abre as portas para você do condomínio, mesmo que não seja para fazer um orçamento, mas para te receber, né? Para que ele dê a oportunidade de conhecer o seu trabalho. A partir do momento que você tem isso, cabe a você tentar manter. Né? E tentar manter, que eu digo, entender como é que funciona um condomínio, que ele é diferente de você fazer um orçamento, entre aspas, para uma pessoa física, né? E que você vai oferecer aquilo que você é um especialista para fazer. Né? E principalmente saber mostrar para o síndico que você entende daquilo. Sim, né? sim. Tentando ser técnico,
mas ao mesmo tempo didático. Sim, porque muitas vezes tem síndicos que eles já são, talvez até síndicos profissionais, já atuam há bastante tempo, então eles entendem, né, as situações. Sim, Mas tem aqueles que são de primeira viagem. exato, exato. Como muita gente fala, é o síndico orgânico, é o síndico Isso. morador, né? Nesse caso, você precisa passar para ele tanto no seu contato, né, quanto, por exemplo, no laudo que você vai enviar, no orçamento que você vai enviar, como que você vai fazer para entregar esse resultado para ele, né? E como que você vai chegar até esse resultado. Porque ele entendendo esse processo, fatalmente fica mais fácil de ele conseguir te dar essa oportunidade. Sim. E para quem é prestador de serviços, quais são os critérios que vocês hoje levam em consideração para ter um excelente prestador na base de dados de vocês? Porque eu imagino que não é qualquer prestador também que entra ali, né? Sim, sim. Na verdade, assim, né, funciona mais ou menos como se os prestadores também fossem nossos clientes nesse meio tempo, né? Certo. Sendo que o principal, claro, é o condomínio, até Aham. porque se de repente nós não trazermos até o condomínio algum prestador que faça um serviço satisfatório, aquelas portas se fecham e a gente perde outras oportunidades. Então, Certamente. a gente sempre busca, primeiro, entender esse serviço, se esse serviço pode ser oferecido por nós, por mim, né? Porque tem certos ramos que a gente tem um pouquinho de menos de entrada, então aí a gente busca orientar a empresa de uma outra maneira. Mas a gente busca entender esse serviço, se esse serviço é algo que eu posso oferecer, se eu já ofereci, de repente, se já surgiu a demanda, e conversar muito com esse parceiro, se ele entende. Aham. Porque, por exemplo, tá, até para você entender, Léo, muitas vezes empresas que não são necessariamente da área de condomínios, mas podem fazer um serviço que o Pra condomínio condomínio. precisa, eles querem entrar nessa área, mas eu gosto de deixar bem claro que é necessário que entenda que o condomínio tem um ritmo diferente, um Uhum. funcionamento diferente, então nem sempre vai ser rápido. Então, o ideal é entender Sim. esse parceiro, entender esse serviço, verificar se esse serviço pode ser oferecido por mim para esse condomínio. Se essa empresa realmente tem esse know-how, então busco pesquisar um pouco, entender um pouco o serviço, Aham. e daí entender se esse parceiro ele também sabe como é que funciona um Entende. condomínio, ou se ele já trabalha com condomínio Aham. principalmente. Se ele já trabalha, já é meio caminho andado. Se ele não trabalha, que ele entenda como é que Aí funciona. ele tem que aprender, né, um pouquinho como é que faz ali. Isso, Porque isso. até mesmo no ponto do ritmo que você falou, que é um ritmo diferente, porque não é uma pessoa decidindo, mas muitas vezes é necessário ter uma assembleia ou em alguns momentos, né? Exato. Então é um ritmo diferente, mas também na própria atuação dessa pessoa, né, e dessa empresa, desse prestador de serviços dentro do condomínio, que é diferente de você prestar serviço para uma residência, uma casa, né? É porque não Isso. tem área comum ali, você está na casa. Agora, num condomínio existe área comum. Muitas vezes existem elevadores ou acessos específicos para prestadores de serviço para passar carga, para passar equipamentos e uma série de coisas, né? Então ele tem que saber desse tipo de coisa e aí vocês passam Exato. orientação. Exato, Que exato. legal. Porque, por exemplo, é diferente você oferecer uma pintura para uma casa e oferecer uma pintura de uma fachada. Imagine, nossa, segurança, tem um monte. Segurança, principalmente segurança, É, tanto primeiro, a segurança dos colaboradores que vão trabalhar dentro desse exato. condomínio, a segurança que o síndico precisa ter na hora de contratar essa empresa, porque É, é o nome do síndico que está lá, é ele que vai responder por qualquer coisa que acontecer. sim, Então, eu preciso também passar essa segurança para o síndico. sim. E para que eu passe essa segurança para o síndico, a empresa também tem que me dar essa segurança de que ela vai atuar Entendeu? da maneira mais correta possível. Para você que está na gestão de condomínio, que é síndico, né, ou está trabalhando na busca de profissionais, isso que o Anderson compartilhou com a gente, é assim, ó, tem que prestar muita atenção e tem muito valor. Imagine, né, você foi lá, contratou uma pessoa para fazer a pintura da fachada e é uma empresa, sabe, duvidosa, ou às vezes, sabe, não tem a técnica, não tem o conhecimento nessa. Vamos falar dessa parte de segurança. Você já imaginou, você responsável que contratou a empresa para fazer a fachada, já imaginou se porventura acontece algum tipo de acidente? Já pensou nisso? E aí? Você tem a responsabilidade em cima disso. Então, o Anderson, ele consegue, né, fazer toda essa curadoria e consegue colocar muito mais profissionalismo nesse processo e você vai dormir tranquilo, né? Vai ficar com muito mais Exatamente, tranquilidade. Olha que exatamente. beleza. Até porque, Sensacional. né, Lô, como eu falei, a minha intenção é sempre deixar as portas abertas, né, desse Uhum, condomínio, não só para mim, como para os outros parceiros. perfeito. E para que isso aconteça, né, se porventura a gente tem uma oportunidade, que a gente aproveite ela.
Sensacional, sensacional. O pessoal da Yukondo compartilhou comigo o seguinte, que estudos mostram que a individualização da água pode gerar até 30% de economia no consumo em condomínios. Como que vocês oferecem isso hoje pela RSC? Como que vocês olham para essa individualização da água? Léo, olha, a individualização, ela sem dúvida, ela é um processo que auxilia na economia, Uhum, principalmente dos moradores, também das áreas comuns, né? uhum, Porque o síndico consegue controlar melhor, mas principalmente você que é morador, né? Se você mora em um condomínio que faz o rateio, você mesmo sabe que não consegue controlar necessariamente os seus gastos, né? A uhum. individualização, ela passa a controlar isso, né? Mas principalmente, né, os nossos parceiros da Hidrosap que trabalham com a gente, eles oferecem uma tecnologia muito importante, que é um aplicativo. A medição é feita por aplicativo, por smartphone, né? Então, basta Que você legal. registrar uma foto do medidor e Uhum, essa foto já vai para o banco de dados. uhum. Então, qual que é a consequência principal disso, né, Léo? Você não vai correr aquele risco de repente, alguém escrever alguma coisa ou digitar alguma coisa e isso ir errado, Sim. né? E aí, fatalmente, a cobrança vai ser errada, você vai ter que entrar em contato com o síndico, você vai ter um transtorno, o síndico vai ter um transtorno e a gente elimina esse processo. Né? E além disso, né, essa solução ainda faz com que o processo de medição possa ser mais barato, porque não vai necessariamente precisar de um profissional ir até lá no condomínio. Sim. A medição pode ser feita por alguém indicado pelo síndico. Uhum. Né? Então, se o síndico desejar que vá um profissional, pode ir, claro, mas isso pode ser feito, de repente, pelo gerente, pelo zelador ou por algum outro profissional que queira. Enfim, isso fica a cargo do síndico, mas ele tem a oportunidade de economizar. Então, é uma união da tecnologia Uhum. com a economia. Sensacional. E quer queira ou não, quando tem essa individualização, os próprios moradores, eles vão ter um pouco mais de consciência perante o que eles estão utilizando de água, né? Exato, Então vai gerar uma exato. economia para a sociedade como um todo, mas ele vai estar tendo muito mais controle e acesso, né? E Isso. se a gente for falar, até, Anderson, dessa parte de economia e talvez até geração de receita, né, pro condomínio, tem tido uma tendência nesses últimos anos e principalmente, eu acho que depois de 2020, 2021, né, com a pandemia, que foram os mercadinhos, né? Com a pandemia, o pessoal, o momento que nós passamos é um momento em que o pessoal às vezes não podia ir no mercado, né, e tinha que ter acesso rápido a algumas coisas e aí começou o mercadinho a surgir. Como que você vê isso e nos condomínios que você atende, você vê isso como uma tendência ainda? Como que está? Na verdade, o mini mercado ele veio para ficar, Léo. É, Tá? Você foi muito feliz, inclusive, quando você disse que começou essa tendência em 2020, porque por conta da pandemia todos foram obrigados a ficar em casa, né? é. Então, sair para ir no mercado virou uma questão que não era tão fácil assim, não era tão simples. Então, os mini mercados vieram para aproveitar essa fatia, né? A grande questão é que o mini mercado ele valoriza o Uhum. espaço, ele valoriza Hum. o condomínio, né? É. E dá para dar um exemplo prático disso, inclusive. Porque quando você vai, digamos, vender o seu apartamento, esse apartamento que você mora hoje, se o corretor diz que lá tem um mini mercado, fatalmente a pessoa que vai comprar ela já vai ver que lá tem uma facilidade maior, Sim. né? Lá tem algo que pode ajudar ela no dia a dia. Né? A Uhum. intenção do mini mercado é trazer conveniência, né? Trazer segurança e valorização para aquele Uhum. espaço. Uhum. Né? É claro que alguns condomínios Léo, ainda têm uma resistência com relação a isso, porque é uma coisa nova. Né? Sim, Claro que a sim. gente está falando, né? São quase 5 anos, né? Aham. Desde que começou a surgir. Mas muita gente ainda tem um pouquinho de receio, enfim, não sabe como funciona, ou nunca foi em um condomínio que tem. Então, como a gente já falou, é necessário não agradar apenas o síndico, é necessário que os moradores também entendam a ideia. Sim, sim. Então, a partir do momento que os moradores entendem a ideia, fatalmente eles abraçam. Aham. Né? Porque além de trazer essa valorização, além de trazer essa conveniência, ainda gera uma renda extra para o condomínio. Aham. Né? Porque uma parte das vendas, né, da renda que o mini mercado tem, volta para o Volta. condomínio. Aham. E não tem custo nenhum. O condomínio não vai precisar investir nada, nem na Aham. construção do espaço, nem na, de repente,
na identificação, enfim, o condomínio não tem gasto. Aham. É só realmente vantagem para o condomínio. Aí o que cabe é entender a empresa que está trabalhando. No nosso caso, nós trabalhamos com o Seu Mini Mercado, que é uma marca própria, né? Aham. Por ser uma marca própria e não uma franquia, eles conseguem trazer muito mais vantagens além do que o próprio mini mercado já traz. Aham. Que é, por exemplo, conseguir controlar melhor os preços, né? Aham. Conseguir fazer uma pesquisa melhor de mercado para trazer os produtos, um mix maior, uma variedade maior de produtos, porque não adianta você Então, trazer o mini mercado se ele não for utilizado pelos moradores, sim, né? Então a intenção é que o morador tenha a melhor experiência possível lá. sim. E também na parte do repasse. O repasse, Aham. por não ser uma franquia, por ser uma rede própria, acaba sendo muito maior também para o Que condomínio. legal. Então, peraí. Então, vamos pensar. Deixa eu tentar entender. Vamos imaginar, eu tenho lá no meu. Eu moro no condomínio, e aí significa que se eu for colocar um mini mercado lá, né, junto com vocês, o condomínio não tem custo? Nenhum. Como que funciona? Nenhum custo, Léo. A que partir do legal. momento que há essa oportunidade de um mini mercado, a gente faz, claro, uma visita técnica Aham. e a gente oferece um modelo de mini mercado que possa se adequar ao espaço. Tá? Muita gente, por exemplo, pessoal, tem medo pela questão do espaço, tá? Uhum. Mas o mini mercado ele pode se adequar a vários espaços, né? Ele não precisa ser necessariamente construído em uma salinha lá que está quase abandonado ou algum depósito. Não precisa ser necessariamente nesse espaço. A gente pode encontrar um outro, Aham. né? A adequação desse espaço, a construção desse espaço também não tem custo para o Aham. condomínio. Então, o síndico, os moradores, eles podem ficar tranquilos, tá, Léo? Porque eu vejo que um receio, às vezes, dos moradores é de que pode ter algum custo e não tem mesmo. Pois é. Né? Pois é. Porque você vê toda aquela estrutura, geladeiras. Quem que paga, né? Exato. E essa renda extra que gera para o condomínio serve justamente para cobrir esses custos, né? E ainda sobra para o condomínio poder investir nas melhorias dele mesmo, né? Aham. Então, Que legal. quem ainda tem esse receio, tá? Para você que ainda tem esse receio, pode ficar tranquilo porque não tem realmente custo nenhum. O importante é entenda como que funciona, né? Dê essa oportunidade para a empresa apresentar um projeto, né? Nesse projeto vai tudo descrito, como que vai funcionar, qual que é o modelo de loja que vai estar lá, quantos freezers vão ter, qual que vai ser o repasse mensal, expectativa de repasse, enfim. Tudo é tranquilo, é tudo feito bem às claras, né? Aham. Então, é tudo feito de uma maneira para que o morador entenda que aquilo não realmente vai ter Entendi. custo nenhum. E se tivesse, claro, né? Ele funciona, é um processo que funciona muito bem. Eu também já utilizei mini mercado e é uma maravilha, Sim. é muito legal mesmo, né? É um processo muito bacana. Mas por mais que ele tenha essa facilidade e ele funcione super bem, principalmente em condomínios que tem bastante movimentação, né? Que tem bastante circulação, que são os que funcionam com mais, gera mais caixa. O Uhum. que você percebe, Anderson, que os mini mercados, às vezes, eles poderiam dar uma melhorada? Sabe que tem uma coisinha ou outra que eles poderiam ser um pouquinho melhor. O que faltaria na tua visão? Olha, eu vou passar a impressão, Léo, a partir do momento do trabalho que a gente faz, vendo como outros funcionam e naquilo que o nosso parceiro atende, né? Na Aham. dor que muitas vezes esses síndicos enfrentam. Ah, há muitas vezes modelos de mini mercado que querem trazer uma tecnologia, mas que essa tecnologia, às vezes, ela pode restringir um pouco o funcionamento para outras pessoas. Porque, por exemplo, se você Uhum. vai num mercado tradicional hoje, você vai lá pagar com o seu cartão de débito, com o seu cartão de crédito ou com Pix, enfim. E se você traz uma outra maneira de forma de pagamento que não seja necessariamente só encostar o cartão, você tem que usar um aplicativo, por exemplo, Aham. isso pode restringir um pouquinho o uso por uma parte de um público. Entendi. Entendeu? Por exemplo, a gente diz que o idoso ele é um pouco alheio à tecnologia, mas não é. Muito pelo contrário. Mas, nesse caso, se você tem que fazer a pessoa baixar esse aplicativo para chegar até o produto, para fazer esse pagamento, isso pode estragar um pouquinho a experiência. Por Sim. mais que nesses mini mercados geralmente tem um totem lá explicando tudo, como que faz. funciona. Mas a intenção é fazer com que a experiência da pessoa seja simples, rápida e fácil. Sim. Né? Para que ela não sinta saudade de ter que sair do condomínio para ir até um mercado É. mais longe. Que o mais objetivo longe. é justamente ter ali perto, né? Então, Exato. se você acaba restringindo essa experiência, você vai fazer com que ela vá lá no mercado Exato, lotada, né? isso. Então, eu diria que a questão é a experiência que esse morador vai ter
E também na questão de reposição de produtos, por exemplo, porque se você chegar num sábado à noite e faltar uma Coca-Cola nesse mini mercado, Não, daí tá você está errado. fazendo algo errado. Daí tá errado, porque é justamente para isso que eu quero. Exatamente. Então a reposição é algo muito importante. Então esse Reposição. planejamento de reposição é uma Aham. coisa que a gente costuma pegar muito e que às vezes a gente vê alguns mini mercados falharem. Legal. Então, se eu pudesse falar o que tem que se focar é na experiência e nessa reposição, principalmente de mercadorias. Eu, como morador, o que eu gostaria? Eu gostaria de fazer igual na China. Na China, a gente vê alguns vídeos, né? A gente vê uns vídeos e fica encantado. Cara, eu chego no mercado, eu passo minha palma da mão pra pegar e ler. Cara, pagou, pum, foi embora. Não baixei aplicativo, não baixei nada. Pois é. Só pum, fui lá, né? Peguei minha água ali, pum, passou. Exatamente. Isso é o mundo ideal. Inclusive, no nosso canal, no YouTube, a gente já reagiu até a um vídeo de um condomínio da China, onde tinham lojas que você pagava com a palma da mão. Então, na hora você vê, pô, é uma coisa que eu acho que um dia ainda chega aqui, mas que ainda tá um pouco distante. Enquanto não chega, a gente tem que tentar fazer a coisa do jeito mais simples possível. Que legal. Se a gente for mudando um pouquinho, né, do prestador, se a gente sai do prestador do mercadinho, mas vai para aquele que quase todos os condomínios no Brasil têm, que é a parte de elevador, né? Uhum. na experiência e nos casos que você já teve, quais são as principais, né, dores, dificuldades que o pessoal tem na parte de elevador e como que se resolve isso? Como que vocês ajudam para prevenir e resolver esses casos? Olha, Léo, eu diria que é algo quase que genérico o que eu vou responder, mas para o caso de elevadores é muito importante que é atendimento. Aham. Né? O que acontece, Léo? Você que é síndico, né? Se você perde um dos seus elevadores, né, que seja por algumas horas, fatalmente você vai ouvir dezenas de reclamações e com razão. O elevador é o principal meio de transporte, né? Quase que da sociedade, né? Sim, Porque sim. sem ele você não vai. Locomoção, enfim, tudo isso. Se você tem alguma questão nesse elevador, você vai precisar que seja atendido de forma rápida. Sim. Né? Então, se de repente esse prestador ele demora horas ou dias, até acontece, para ser atendido, você acaba desagradando esse síndico, Sim. desagradando esses moradores, que é o principal, porque isso vai chegar no síndico, né? Então, eu diria, o atendimento ele é fundamental em qualquer tipo de ramo. Mas quando se trata do elevador, que é essencial para o condomínio, isso é mais importante ainda. Ainda mais tem alguém preso, né, dentro do elevador, às vezes, né? Exato. E eu diria até que dentro do atendimento, não sei se eu diria dentro do atendimento, mas, por exemplo, a manutenção preventiva de um elevador, ela é fundamental também. Claro que um elevador ele pode sofrer alguma pane que não está dentro quer dizer, nenhuma está dentro do esperado. Mas claro que ele pode sofrer algum tipo de pane e aí sim vai entrar a questão de você atender rápido isso. Mas para evitar isso, tá a questão da manutenção preventiva. Né? E dentro disso está um cronograma de manutenção que a empresa precisa seguir. Né? E a manutenção ela vai além só de manter o elevador funcionando, mas é manter o elevador com uma boa aparência, manter aquela parte de máquinas com uma boa aparência, com uma limpeza legal, porque essa limpeza também faz diferença no funcionamento do elevador. Você pode pensar que é só uma poeira, não vai fazer diferença, mas pode fazer. Tá? Então, focar em uma manutenção preventiva, fazer com que o síndico acompanhe essa manutenção para que, se de repente, se houver alguma pane, que o síndico saiba que você fez o máximo para que aquilo não acontecesse, mas como aconteceu, você vai atender o mais rápido possível e trabalhar para que não volte. Perfeito. Né? Então, tratar esse síndico realmente de uma maneira a ele entender que você está lá presente quando ele precisar. E quando, vamos imaginar, Anderson, que eu sou teu cliente, né? Eu sou síndico, e aí eu contratei a RSC e aí deu um problema no elevador, sei lá, tem uma pessoa presa lá, né? Então ele desligou, travou lá, e daí tá entre andares e é isso. Eu ligaria para quem daí? Como que eu iria entrar em contato? Então, na verdade, como que funciona, né, Léo? A partir do momento que a gente... vamos supor que a empresa de manutenção seja o nosso parceiro, no caso, a Elefor, ele vai entrar em contato direto com o técnico da Elefor. Eu já tenho, você já me passou essa instrução, então eu já sei qual... O contrato é feito com eles, tudo já é feito diretamente com eles, tá? Seja deles ou de qualquer outro parceiro, o contrato é feito com qualquer empresa
especialista no serviço. Tá. Eu só funciono realmente como esse intermediário, mas que eu acompanho todo o processo. Legal. Então, a partir do momento que deu algum problema, ele vai entrar em contato com esse técnico e esse técnico já vai tomar as providências. Mas vamos supor, tá, que de repente ele não está conseguindo falar ou que ele queira falar rápido, ele queira falar comigo. Eu também vou buscar ajudar ele nesse momento, tá? Eu vou tentar agilizar o possível para ele. Entendi. Claro que quem vai resolver é o técnico, tá, gente? Não sou eu que vou lá arrumar o elevador. Sim. Vai ser o técnico. Mas eu tento fazer o máximo para ajudar o síndico nesse momento, auxiliar a urgência que ele tiver, tentar fazer o contato com outro técnico de repente, mas enfim, o contato todo é feito com a empresa especialista, mas se houver necessidade, eu também vou interferir. E uma vantagem que eu vejo é que com esse tipo de negócio, né, que você na RSC, você é um cluster, você consegue agrupar, tem um banco de dados, você consegue agrupar vários fornecedores. Isso. Então, se um fornecedor, né, você, por mais que você selecione os melhores, você não tem poder diretamente de garantir que a prestação de serviço do terceiro vai ser maravilhosa. Exatamente. Você já tem um crivo alto, mas você não pode garantir isso, né? Porque cada empresa é uma empresa. Só que uma vantagem desse modelo que você criou é um modelo em que você tem um grupo, uma base de dados muito grande de fornecedores. E aí o que acontece? Se um desses fornecedores, eventualmente, né, vai lá e pisa na bola, né, ele acaba não prestando o serviço adequado, você já tem um na manga. Então, você já consegue fazer muito mais rápido isso para o condomínio, né? Isso é uma vantagem muito grande para o síndico. Isso, na verdade, o que acontece? De acordo com o segmento, a gente busca trabalhar até com um parceiro fixo. Tá? De acordo com o segmento, a gente trabalha com um parceiro fixo, até para na prospecção a gente garante a ele que ele tenha a prioridade também. Claro. Porém, quando o síndico contrata algum parceiro nosso, né? Funciona mais ou menos como o próprio trabalho do administrador ou do síndico profissional. Se um síndico profissional traz uma empresa também, é o nome dele também que pode estar em jogo nesse momento. Né? Claro, nós não somos um concorrente de uma administradora, nós não somos um concorrente de um síndico profissional, porque o meu contato é exclusivamente comercial, o meu contato é exclusivamente de trazer esse serviço, até o próprio síndico. Né? Então, a partir do momento que eu indico alguém, o nome que está lá, além, claro, dessa empresa, é o meu. Porque, muitas vezes, se o síndico não estiver satisfeito, antes mesmo de falar com essa empresa, ele vai falar comigo. Sim, Ele vai falar comigo. É o teu nome. E em muitos casos, ele vai falar comigo primeiro, explicar o que aconteceu, dizer tudo na hora, assim, ele vai ser o mais claro possível. Eu sei porque isso acontece se acontecer alguma questão. Graças a Deus nunca ocorreu nada muito grave, né? Mas ele tenta me explicar para que eu resolva para ele. Dá um jeito. Porque, vamos dizer, se eu fiz contato com esse síndico, ele confia em mim e a gente trabalha para que ele confie, a partir do momento que ele precisa de algo, ele vai falar comigo, né, para que eu resolva com a empresa. Né? E aí eu tento resolver. E eu chego para esse parceiro, explico a situação, tento resolver o mais rápido possível para manter o síndico tranquilo. A intenção é sempre manter a tranquilidade do síndico. E muitas vezes você já tem um relacionamento com esse fornecedor, com essa empresa, você conhece às vezes algumas limitações que eles têm e você traz esses feedbacks para eles também melhorarem, se aprimorarem, porque você quer continuar com eles, né? E aí eles têm essa oportunidade de se aprimorar e também dar um próximo passo. Exatamente, Léo. Você foi muito feliz, inclusive, no que você falou, porque a intenção da nossa parceria não é ficar trocando a empresa que vai oferecer o serviço para esse síndico. Não, pelo contrário. A gente quer se manter o mais tempo possível prestando um serviço. Então, eu tento trazer esse feedback até primeiro para o meu próprio crescimento, porque como que funciona? Eu não sou um especialista em todos os serviços que a gente oferece. Eu não sou, mas quem eu estou trazendo é. Sim, ele tem que ser. Mas eu tento entender um pouco de cada para oferecer esses serviços para o condomínio. Então, se o síndico diz qual que é a dor dele naquele momento, ou se ele está tendo algum problema com aquele parceiro, a minha função principal é resolver isso. E aí eu vou entender esse problema, eu vou acabar aprendendo com isso,
E o principal, esse parceiro vai crescer também nisso. Perfeito. Então vai acabar sendo um crescimento tanto meu, quanto principalmente da empresa que está lá Que prestando legal. esse serviço, para que isso não possa acontecer com outros Sim. clientes deles. Perfeito. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo cresce Isso, junto. Que isso. legal, muito legal, bacana mesmo. E na tua opinião, com toda essa experiência que você teve, né, já de bastante tempo e de contato com condomínios e com síndicos, com o pessoal dali da gestão, o que que você destacaria, Anderson, que é onde assim, o principal escorregada, né? A principal probleminha que os síndicos eles acabam cometendo, às vezes negligenciando, que você sempre olha, né? Que você percebe que é o maior e você, puxa, aqui, beleza, já entendi. O que que tem de comum aí que normalmente o pessoal pisa na bola? Olha, eu vou te dizer o seguinte, por mais que, novamente, insistindo nisso, que leve tempo para ser decidido alguma coisa dentro do condomínio, muitas vezes os síndicos, eles pecam e não dá a oportunidade do prestador explicar melhor o serviço, tá? Ah, o que que eu digo no caso, né? Para você que é síndico, a partir do momento que você der essa oportunidade desse prestador entrar no seu condomínio e mandar uma proposta, é muito importante que você entenda qual que é o serviço que ele vai executar em detalhes, tá? E por que que eu digo isso, Léo? Muitas vezes você manda uma proposta ou um projeto, no caso no mini mercado, e o síndico, ele acaba não dando aquela oportunidade de você ter uma reuniãozinha com ele para explicar um pouco melhor. Claro que não são todos os casos, tá, pessoal? Muitas vezes eles querem entender. E eles até entendem. A gente tenta mandar a proposta o mais claro possível. Mas é muito importante que o síndico ele tente também conversar. Eu não digo isso só com relação ao que eu estou mandando para o síndico, a minha empresa, mas com outras, inclusive. Né? Ele tem que entender como que aquela empresa vai auxiliar ele. Tá? Sim. Mesmo num serviço pequeno, até num serviço grande, como eu falei da pintura da fachada, muitas empresas podem oferecer e normalmente vão oferecer soluções diferentes. E o síndico precisa equalizar todas elas. Né? Então, para isso, ele precisa dar uma atenção especial para esse prestador. Eu sei, gente, o tempo é muito valioso. Tá? É muito difícil, seja um síndico profissional ou um síndico orgânico, que ele tenha tempo para conseguir atender todos esses prestadores, mas eu acho que é fundamental, tá? Por mais que seja seja um orçamento pequeno, ou principalmente, né, para os maiores, ou para algum, como por exemplo a manutenção de elevadores, ele precisa entender, primeiro, o porquê que eu vou fazer diferença no seu condomínio, né? E por que que eu estou te oferecendo esse serviço dessa maneira? E para isso ele precisa dar essa atenção. Uma reuniãozinha, vamos fazer online, faz uma call, faz um WhatsApp, faz um Zoom, onde você quiser. Mas que você dê essa oportunidade para o prestador, né, mostrar como o serviço dele vai fazer a diferença. Perfeito. E essa é uma forma de conseguir prevenir que os serviços que vão ser executados, eles sejam executados de forma que gere retrabalho. Porque às vezes o síndico, ele pode, vamos imaginar que ele não prestou, ele fala, não, fecha aí, né, só fecha aí e vai embora, né, e tá tudo certo. E aí, às vezes a prestação de serviço, ela vai ser feita, como ele não deu essa atenção que você comentou, Anderson, ela acaba sendo feita de uma forma que pareceu ser a correta ou ser a entendida, mas no final da obra, seja uma reforma ou qualquer outra coisa, a hora que o síndico vai olhar e fala assim, não, mas peraí, não foi isso que eu contratei. Fala, cara, na verdade foi isso que você contratou. É porque ele não deu a atenção necessária, né? E aí o que isso gera? Isso com certeza vai gerar retrabalho, vai gerar, talvez até em alguns casos, vai gerar um custo adicional, vai gerar insatisfação por parte dos moradores e uma série de coisas, né? E às vezes não estou nem falando só do trabalho final, pensar um processo até mais simples aqui. Vamos imaginar que você contrata um prestador e aquele prestador ele explica, né, por exemplo, que olha, eu tenho um equipamento dessa dimensão e eu preciso dessa dimensão para poder passar. Eu vou precisar passar, sei lá, no elevador. Não, tá bom, não, isso aí a gente resolve depois na hora e tal, né? Aí chega o prestador com o equipamento e ele tem que passar no elevador e não passa no elevador. Ou tá no horário diferente lá. E aí, putz, cara, né? Aí começa a dificuldade, né, de deslocamento e uma série de coisas. Mas por quê? Porque não deu essa atenção que você falou. Exato, né? Exato. Muitas vezes, Léo, uma coisa de meia hora que você vai conversar. Simples. É claro, todo serviço ele vai ter um contrato, gente. Não vai ser feito, claro, só no boca a boca. Mas até chegar nesse contrato, até para o síndico, eu diria, para que o síndico ele seja justo com todo mundo que está participando desse processo, né? Com todas as empresas que estão buscando essa oportunidade.
para que ele entenda esses trabalhos, conversa, tá? Uhum. Conversa, dê esse tempinho, porque vai fazer a diferença, tá? Vai fazer muita diferença para os moradores e principalmente para ele. Uhum. E hoje, tem algum você mencionou vários tipos de prestação de serviço, tem alguma prestação de serviço que você está de olho, né, que você está vendo para você também poder incluir no portfólio da RSC? Léo, olha, eu digo que eu sempre estou aberto a Uhum, conhecer qualquer tipo de serviço, tá? uhum, A gente já trabalhou com outros serviços, a gente sempre está aberto a conhecer, mas eu acho que iniciativas que principalmente visam a sustentabilidade são interessantes. uhum. Né? Por exemplo, energia solar, a fotossélula, Isso. enfim, eu não vou entrar em termos técnicos, porque aí eu posso estar Aham. errado. Mas, enfim, iniciativas que incentivam a sustentabilidade, coleta seletiva dentro do condomínio, Aham. é o tipo de coisa que pode agregar, né? Porque o meu Legal. intuito é sempre agregar no condomínio, seja o serviço que for. Trazer um especialista, né? Poupar o tempo do síndico, né? Auxiliar esse parceiro, né, nesse processo, que é trabalhoso, mas que faça com que o síndico fique satisfeito no sentido de isso aqui fez a diferença para o meu condomínio. Uhum, que legal. E hoje, até para o pessoal entender, aqui em São Paulo, né, principalmente aqui nessa região, vocês atendem mais ou menos quantos clientes, mais ou menos? Olha, Léo, eu vou te falar. Quando eu comecei, né, esse trabalho, a gente estava com uma base de dados de cerca de 700 a 800 condomínios, tá? Aham. Essa base de dados eu digo o quê? Condomínios que eu já fiz contato algumas vezes, que eu visito regularmente, que eu Uhum. falo por telefone, que eu falo por WhatsApp, enfim. Hoje, graças a Deus, esse número já aumentou um pouquinho, né? Porque o que que acontece, né? Muitas vezes o zelador, principalmente, né? Um abraço para todos os zeladores que sempre acompanham a Legal. gente, porque eles são peça fundamental nesse trabalho. Eles falam, olha, um colega meu tá precisando de tal coisa, acho que você pode ajudar ele. Então, ele já entra comigo. Aham, que legal. Então, como o meu trabalho é basicamente de tempos em tempos dar uma passada nesse condomínio para saber o que, que ele está precisando naquele momento, então, às vezes, acaba de entrando condomínios novos. Eu tento expandir Legal. sempre isso, porque, por exemplo, um parceiro como o do mini mercado, ele exige um modelo de condomínio diferente, né? Às vezes, um condomínio um pouco maior, então a gente tenta focar também nisso. Isso acaba entrando também na nossa base de dados. Então, eu diria que pelo menos entre 800 e 900 condomínios é o que a gente tem na nossa base de dados, e desse eu falo com mais ou menos assim metade Aham. mensalmente, pelo menos metade. Que legal. Nossa, sensacional. Então, para quem está nos ouvindo e quer fazer parte também dessa base de dados que você tem, quer, né, buscar a prestação de serviço da RSC, cara, a oportunidade está aí, né, de conseguir prestar serviço, de conseguir contratar o serviço da RSC também. E a base é gigante, né? Tem Sim, sim. muito prestador, muito contato e com certeza vai ter um serviço com muita qualidade, né? Claro, claro. Até porque o nosso contato sempre é feito da maneira mais humana possível. Então, Legal. eu sempre trabalho para que ninguém possa se esquecer da gente. Sendo um pouquinho chato às vezes, mas tentando fazer com que Tem que estar eles ali, tem que estar lembrem da ali. gente, né? Até porque o mais satisfatório é quando um síndico lembra da gente quando eu não mando mensagem para ele. Que legal. Esse, para mim, é o ápice do meu trabalho. Então, o que a gente faz é sempre tentar manter parceiros que estão interessados em crescer, né? Aham. Então, são empresas que vão fazer o máximo por esse condomínio, né? E por síndicos que queiram dar uma oportunidade também. Legal, sensacional, sensacional, Anderson. Puxa vida, o tempo passa rápido aqui na nossa conversa, né? A gente vai conversando e eu queria deixar também a oportunidade para quem está nos ouvindo conhecer as redes sociais, conhecer como que pode entrar em contato com você para, quem sabe, né, trocar ideia, fazer negócios e também aprender com você sobre aquilo que você está compartilhando a respeito da parte de manutenções, prevenções, os fornecedores, as novidades que tem no mercado,
no mercado, falando em mercadinho, né? No Aham. mercado de condomínios no geral. Então, para o pessoal também ficar antenado. Fica à vontade também para deixar uma mensagem final para nossa turma. Legal. Primeiro, Léo, quero agradecer a oportunidade que a Yukon deu pra gente, que você tá dando pra gente. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, siga lá, @Rede Serviços para Condomínios, né, no Instagram. Lá a gente compartilha notícias do mercado condominial, que a gente posta no nosso site. Eu busco compartilhar também insights com empresas que nem podem até não ser parceiras, mas que querem entender como que funciona esse trabalho com condomínio. Então, a gente também busca compartilhar isso, a importância do trabalho que nossos parceiros executam e também um pouquinho da minha rotina, né? Lá nos stories eu compartilho onde eu tô, onde que eu tô batendo perna, onde que eu vou bater perna, qual o vídeo que a gente vai gravar, enfim, também estamos no YouTube, né? Com o mesmo nome, Rede de Serviços para Condomínios, e o intuito sempre é compartilhar um pouco desse dia a dia, que é de fazer esse trabalho de captação e também compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho, né? E fazer com que as empresas possam ver que vale a pena investir nesse mercado condominial, que é um mercado gigante, né? Mas que ele está em crescimento e que com certeza, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo pode crescer muito. Sensacional, maravilha. Pessoal, você que está aqui nos ouvindo, o nosso muito obrigado por ter assistido mais um episódio. A gente sempre diz, manda os comentários aqui embaixo para a gente poder ver todos esses comentários, trazer pessoas aqui do mundo condominial, fazer essas perguntas para vocês poderem aprender, tirar insights e todos nós crescermos juntos aqui, não é verdade? Anderson, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. E você que está aqui nos ouvindo, nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Fala Condomínio.